Na semana passada, nós trouxemos aqui a notícia de que um piloto foi absolvido da acusação depois de ser preso em flagrante por transportar 400 quilos de droga dentro de uma aeronave que foi apreendida em Penápolis, no interior do estado de São Paulo, no ano passado. Decisão de um juiz federal de São Paulo. No fim de semana, contamos que um dos envolvidos na morte do empresário, que foi alvo de latrocínio dentro da casa dele, nos Jardins, na zona sul de São Paulo, tem 8 passagens pela polícia. É muita passagem e pouca ficagem, como diria José Paulo de Andrade. Convidamos para o programa o promotor de justiça do Rio Grande do Sul, Eugênio Amorim, que está conosco ao vivo para discutir um pouco mais sobre a segurança pública, ideias, iniciativas que estão em curso a respeito desse capítulo, que é a maior preocupação do brasileiro. Doutor Eugênio, seja bem-vindo aqui. Queria dar suas considerações primeiro. Por que nós temos essa notícia frequente de bandido que é preso reiteradamente? É um problema da legislação ou de interpretação dos magistrados? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos ouvem, a que nos assistem. De fato, muito se culpa a legislação, e a legislação tem lá suas brechas, tem lá seus problemas, tem lá que evoluir, mas o grande problema é o chamado garantismo, que é um ativismo judicial que hoje contamina boa parte do judiciário e propicia a que juízes com tendências ideológicas próprias coloquem em liberdade bandidos de alta periculosidade, seja antes da condenação e, inclusive, depois da condenação, praticamente anulando efeitos de um processo que tramitou sobre um sistema democrático. É lamentável. Eu convivo há 34 anos com isso e não consigo me conformar. Doutor Eugênio, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Essa situação, de fato, está merecendo um tratamento prioritário no Brasil, né, pelas autoridades dos 3 poderes, inclusive. Na semana passada, o repórter Caiame Sina, da Band, mostrou numa reportagem o caso de um criminoso, de um bandido conhecido no Rio de Janeiro, que registra mais de 300 passagens pela polícia. É impressionante isso. Né? E as pessoas mal conseguem entender uma coisa como essa. Será que o crime se infiltrou de tal maneira no sistema que é capaz de produzir esse tipo de fenômeno? Mas não, é o tal do garantismo, né, doutor Eugênio? O garantismo, né, que tem origens numa criminologia crítica, que tem origens lá há muito tempo já. Ele tem origem no gramscismo, ele tem origem no marxismo, ele contamina uma série de juízes e usam a desculpa de que a lei propicia, de que estão cumprindo a lei, estão cumprindo a Constituição. Estranho é que os bons juízes, cumprindo a mesma lei e a mesma Constituição, mantêm marginais presos. Nós temos também uma excelente parcela, creio que a maioria do judiciário como boa. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente digo, eu tenho minhas dúvidas se é só ideologia. Eu penso que nós teríamos que ter, eu como promotor de justiça me submeteria a isso, um controle maior do nosso patrimônio, da nossa vida, para saber se isso não está indo além da ideologia. Essa também é uma preocupação, viu, de muitos ouvintes que mandam mensagem para nós sugerindo justamente essa falta de controle que sugere que outras coisas possam estar por trás de decisões absolutamente absurdas como essa para qualquer Estado democrático de direito. Mas eu queria aproveitar o senhor aqui para fazer uma pergunta sobre uma mudança que está sendo ensaiada para criminosos que estão envolvidos com o tráfico de droga e evento morte. Tirar esses casos do tribunal do júri quando um homicídio está ligado ao tráfico de entorpecentes é uma saída válida para garantir uma pena maior para aquele que está sendo acusado por esse crime, ou é um erro que está sendo cometido por juristas que defendem esta linha de raciocínio? Doutor Eugênio. Isso é uma preocupação muito grande que nós, promotores que atuamos no tribunal do júri, e é o meu caso, estamos tendo. Isso vai praticamente, se aprovado, acabar com o tribunal do júri no Brasil. A instituição
que tem o maior e o melhor funcionamento na justiça brasileira, a Justiça Popular, instituição que tem 200 anos no Brasil e que tem mais de 2.000 anos nas suas origens no mundo. Veja, o júri antigamente existia para proteger o acusado. Hoje também se tem uma noção de participação social, de cidadania. E o júri condena traficantes que praticam assassinatos e condena bastante, por considerar a chamada prova indiciária, por entender ele, jurado, cidadão do povo, que a lei do silêncio diminui essa amplitude probatória que seria exigida por juízes técnicos para condenar. Então, o que vai acontecer? Se essa lei for aprovada, e alguns aprovam esta lei pensando que os juízes vão julgar melhor. Grande erro, basta você ver o que o judiciário tem feito com relação ao tráfico de drogas. Você acaba de citar aí um exemplo de um cidadão preso com uma quantidade enorme de drogas e que foi absolvido. Se nós passarmos o julgamento dos homicídios no contexto do tráfico de drogas para os juízes julgar, o índice de condenações, que hoje pode estar girando em torno de 70%, 80% no tribunal do júri, vai despencar para uns 10%. É a consagração do narco-estado. É só o que faltava. O judiciário também, através da lei, beneficiar esses criminosos. Nós vamos ter essa decisão, seguramente, essa aprovação e a entrada em vigor dessa lei, que, antes de mais nada, é inconstitucional, né? E eu espero que assim possa ser declarada. Ela vai ser comemorada, você pode ter certeza, pelo PCC, pelo CV, por todas as organizações criminosas deste país. Doutor Eugênio, a origem disso tudo, né, dessa decisão lá do ministro de Araraquara, do juiz de Araraquara, que libera lá o traficante que foi preso em flagrante com dezenas, centenas de quilos de drogas, né, começa ali no Supremo Tribunal Federal, com a descondenação de réus por corrupção, passa pelo Superior Tribunal de Justiça, onde já houve inúmeras decisões, acho que na 6ª turma, o Pedro me corrija se eu estou errado, Sim. Exatamente anulando prisões, atos de prisão, liberando bandidos perigosos, traficantes, etc., sob a alegação de que a abordagem policial não era devida ou não se justificaria, etc. Muito embora a abordagem policial tenha resultado exatamente na apreensão de drogas, etc. Isso tudo, enfim, tem um viés aí, como é que eu diria, técnico, entre aspas, né? Do tal dos juízes, magistrados garantistas que há no Brasil, mas também tem decisões assim que são muito suspeitas, não é, doutor Eugênio? Muito suspeitas. Como é que se dispensa de punição ou de criminalização um ato que resultou na apreensão de quase 1 tonelada de cocaína? Eu não conheço ninguém que compreenda isso razoavelmente. Não, tá certo. Quem sabe que, né, ou formule algum tipo de teoria sobre uma teoria do absurdo, né? Esse tipo de solução é pela via legislativa ou falta uma atitude, por exemplo, do órgão de controle do Poder Judiciário, que é o CNJ? Nós temos que considerar aqui algumas coisas. Para combater a criminalidade em geral e também o tráfico de drogas, nós precisamos de 3 frentes. O Executivo construir presídios. Hoje dizem que há uma superlotação carcerária e, na verdade, o que há é uma falta de vagas. Nós temos muita gente para aprender que está na rua. O Executivo precisa construir presídios e não está construindo. O Legislativo precisa agravar leis e não promover leis como esta aí da questão do homicídio no contexto de tráfico, que vão beneficiar o tráfico de drogas. O contrário, as penas têm que ser agravadas, os bandidos têm que ficar mais tempo presos e nós temos que, através das leis, tentar inviabilizar o garantismo. E o Judiciário tem que cortar na carne e de uma vez por todas, entender que sim, ele faz segurança pública, que sim, ele deve prestar contas à sociedade e não pode mais setores do judiciário se comportar como estão se comportando em relação ao crime. Com relação às tuas considerações iniciais, eu diria que num país onde as condições de temperatura e pressão funcionam normalmente, num país onde nós temos, antes de mais nada, liberdade de expressão, eu diria tudo que eu penso.
Doutor Eugênio, só para deixar claro, o projeto sobre a questão aí da competência do júri para casos que envolvam morte relacionada a traficantes de droga está em que pé? No Legislativo? É algo que está caminhando com celeridade? Está no início dessa discussão? Só para não restar dúvida a respeito desse ponto que tratamos aqui na entrevista. Está em regime de urgência, pasme, e até agora eu não vi nenhuma audiência pública, eu não vi nenhuma discussão ampla no país, eu não vejo um processo verdadeiramente democrático. Segundo um dos relatores, que é o deputado Sanderson, aqui do Rio Grande do Sul, que é muito bom deputado, um policial federal preocupado com a segurança, haverá uma audiência pública em breve, e eu sou um que talvez seja convocado a falar. Eu também devo levar um outro colega de São Paulo, mas fato é que a coisa está andando mais rapidamente que o normal, porque entrou no chamado regime de urgência. Eu quero agradecer ao doutor Eugênio Amorim, promotor de Justiça do Rio Grande do Sul, que conversou conosco um pouco mais sobre a segurança pública. Certamente voltará aqui a nosso convite para falar sobre outros casos no Jornal Gente. Um grande abraço para o senhor, bom dia, até uma próxima. Um grande abraço, parabéns por falar a verdade.